Eu estava parada perto do estacionamento da empresa vendo meu noivo ser esculachado por uma mulher na frente de dezenas de colegas de trabalho. Mas a melhor parte foi quando ela deu um chute nas bolas dele. Segurei o riso. Eu precisava parecer surpresa. Devastada. Aquela cara de Oscar de noiva traída descobrindo tudo naquele exato segundo. E enquanto o meu agora ex-noivo estava caído no asfalto, segurando as bolas e gemendo de dor, algo surpreendente aconteceu. Mas calma, deixa eu voltar pro começo. Porque antes de você ficar com dó dele, você precisa saber o que ele fez pra mim. Aviso rápido. Essa história é original do canal Quando as Máscaras Caem. Tem canal pirata usando quase o mesmo nome e postando minhas histórias. Então, se você não está no @Quando as Máscaras Caem, por favor, denunciem e venham pro original. Agora, bora pra história. Meu nome é Luísa e tenho 28 anos. Eu conheci o Júnior 2 anos atrás. Mesma empresa, andares diferentes. Eu sou analista financeira, ele era assistente comercial. Já deu pra perceber a diferença, né? Mas na época eu não pensei nisso. Achei bonitinho, ele era simpático, papo fácil, daqueles que conversa com todo mundo no cafezinho e sabe o nome do porteiro. A gente começou a namorar e foi 1 ano e meio cada um na sua casa. Ele morava em Guarulhos com os pais. Eu já tinha meu apartamento alugado em São Paulo, perto da empresa. Ele dirigia 1h30 para ir pro trabalho, mais 1h30 para voltar, se não tivesse trânsito. Aí veio a conversa de morar junto. E até que tinha lógica. O Júnior ficava 3 horas dentro do carro todo santo dia indo e voltando pro trabalho. 3 horas. Eu morava a 15 minutos da empresa. Ele chegava na casa dele de noite morto, jantava e já dormia para acordar cedo no dia seguinte. A gente quase não se via durante a semana. Amor, se a gente morasse juntos, eu perderia menos tempo da minha vida no trânsito e a gente poderia passar mais tempo juntos. Ficaria bom pros dois. O que você acha? Eu concordei. Soava maduro. Soava certo. A gente já era um casal consolidado. E então, na semana seguinte ele veio pra cá. Trouxe 2 malas, uma caixa de copo de cerveja personalizado e o videogame. 3 meses depois ele me pediu em noivado no McDonald's. Sério, McDonald's. Ele colocou a aliança dentro do sundae de morango e ficou esperando eu comer. Ele pediu ali mesmo, sentado do outro lado da mesa. Nem se ajoelhou. Graças a Deus, porque o McDonald's estava lotado. Imagina esse povo todo olhando pra cena? Já foi constrangedor o bastante do jeito que foi. Mas eu estava apaixonada. Tirei a aliança da boca, limpei no guardanapo de papel e disse sim chorando. O anel era uma argolinha simples, sem pedra, sem nada. Parecia a aliança de prata de quiosque de shopping. Na hora eu achei até que combinava com a gente. Singelo, discreto, romântico. 1 mês depois ele vendeu o carro dele. Disse que a garagem do prédio só tinha uma vaga mesmo. Passou a usar o meu pra tudo. Mas dividir a gasolina que é bom, nada. E foi assim que começamos. Aluguel no meu nome. Conta de água, luz, gás, internet. Eu pagava, ele transferia a parte que ele achava justo depois. Ele dizia: eu tomo banho de 5 minutos. Eu nem cozinho pra gastar gás. É o secador que você usa que gasta tanta energia. Internet eu uso do meu plano de celular mesmo. Mercado eu fazia. Ele às vezes mandava um Pix de R$ 150 e dizia: tá bom assim, né? Eu como bem menos que você. Eu ganho quase o dobro do que ele ganha. E ele falava com a cara mais lavada do mundo: vamos dividir proporcionalmente ao que a gente ganha. Eu relevei. Pensei comigo: Luísa, antes você pagava tudo isso sozinha. Pelo menos agora ele ajuda com uma parte. É melhor que nada, né? Quem tem mais contribui com mais. Olha que idiota, meu Deus. E eu, analista financeira, deixava passar porque eu o amava. Porque a gente estava construindo uma vida. Porque homem é assim mesmo, né? Olha, relendo essa frase agora, eu queria voltar no tempo e dar um tapa em mim mesma. Domingo era dia de jogo. Ele chamava os amigos. 5, 6 caras. Todos com aquele jeitinho de marmanjo que nunca cresceu. Eu fritava pastel, lavava o copo dos outros. E os amigos, sentados na minha sala, na minha poltrona, comendo a minha comida, me chamavam de patroa. E soltavam umas pérolas que eu queria ter gravado para usar depois. Júnior, difícil achar mulher assim hoje em dia, hein? Hoje em dia, mulher nem sabe fritar um ovo, quanto mais fritar pastel. Você tirou a sorte grande, cara. Quando eu crescer, quero ter uma mulher assim pra mim. E o Júnior ria. Ria e concordava, como se tivesse ganhado na mega sena do amor. Como se ter uma mulher que trabalhava o dia inteiro e ainda servia ele de joelhos fosse mérito dele, não meu. Como se eu fosse um troféu que ele tinha conquistado no jogo de tigrinho. E eu sorria. Na hora até achava que era elogio.
juro. Saía da sala toda boba, cheia de mim, pensando, olha, os amigos dele me acham uma ótima companheira. Sinceramente, eu mereci o que veio depois. Por ter engolido tudo quieta, achando que aquilo ali era amor, era cuidado, zelo. Há 4 meses ele chegou em casa todo animado. Tinha decidido fazer pós-graduação, gestão comercial. Aulas segunda, quarta e sexta, das 7 até 10 da noite. Saía direto do trabalho para a faculdade, voltava perto das 10h30 para casa, banho rápido e dormia. Eu fiquei orgulhosa. Achei que ele finalmente estava se mexendo, querendo crescer, querendo subir na carreira. A partir dali, ele começou a malhar mais. Comprou roupa nova. Começou a usar perfume importado. Pós-graduação me deu um gás, amor. Ele falava, sorrindo no espelho enquanto ajustava o cabelo. E eu, idiota, achava ótimo. Ele estava se esforçando. Algumas semanas depois do início da pós-graduação, o Júnior chegou com outra novidade. Amor, vou começar a ir para casa dos meus pais pelo menos 2 finais de semana por mês. Meu pai está reformando a casa e está precisando de ajuda. Trocar telhado, pintar parede, essas coisas. E eu quero passar mais tempo com a minha família, sabe? Não quero ser o tipo de filho que sai de casa e se esquece dos pais. Olha que homem maravilhoso. Olha que filho dedicado. Eu abracei ele no meio da cozinha. Falei que ele era o melhor homem do mundo. Que a mãe dele tinha criado bem demais. Que eu estava orgulhosa de estar com alguém tão ligado à família. O Júnior me abraçou de volta com aquele sorrisinho de... Eu sou o máximo. Ah, Luísa, mas eu vou sozinho, tá bom? Lá eu não vou conseguir te dar atenção e você ficaria entediada. Mas pensa no lado bom, você vai conseguir descansar e ficar livre de mim por alguns dias. Aproveita o fim de semana, visita a sua mãe, faz as coisas que você gosta, vai no salão se arrumar, sai pra comprar roupa. E assim começou. 2 vezes por mês ele pegava a mochila dele na sexta à noite, dava um beijo em mim e ia para casa dos pais dele com o meu carro. Eu aproveitava e ia para casa da minha mãe de Uber, já que era mais perto. A gente fazia faxina juntas, via novela antiga, comia bolo de fubá do jeito que só ela sabe fazer, e eu voltava domingo à noite para encontrar o Júnior todo cansado, dizendo que tinha trabalhado demais. Só tinha uma coisa que me deixava um pouquinho incomodada. Ele quase nunca atendia o celular no fim de semana. Dizia que a casa dos pais dele não tinha muito sinal de celular, que o Wi-Fi era ruim, que só conseguia mandar mensagem de vez em quando. Eu acreditava. Afinal, ele estava ajudando o pai dele. Ele estava ocupado. E então chegou o fim de semana que mudou tudo. Era uma sexta à noite como qualquer outra. O Júnior arrumou a mochila, me deu um beijo e falou: Esse final de semana vou ajudar meu pai a montar alguns móveis novos que ele comprou. Se cuida, amor. Volto domingo. E foi. Eu fiquei em casa porque minha mãe tinha viajado para visitar minha tia no interior naquele fim de semana, então não tinha para onde ir. Pensei, ótimo, vou aproveitar e relaxar. Assistir série, tomar vinho, fazer nada. Era raro eu ter um fim de semana só meu em casa. Acordei sábado por volta das 7, fiz café, sentei na cozinha e fiz o que eu faço todo sábado de manhã. Abri o Instagram no celular para rolar o feed enquanto o café esfriava. E aí eu vi. Stories da tia Marlene, tia do Júnior. Eu nem seguia a tia Marlene no Instagram. Pra ser sincera, nem sabia que ela tinha. Vi ela apenas umas 2 vezes na vida e olhe lá. Mas o universo resolveu jogar o story dela bem ali no topo do meu feed naquela manhã específica. Sugestão de conta que você talvez conheça. Na hora eu nem estranhei. Só cliquei porque a primeira foto era de aeroporto e eu gosto de bisbilhotar viagem dos outros. Foto dela no embarque internacional. Mala, cara de animada, óculos escuros. Do lado de quem? Quem acertar ganha R$1. Meus sogros. Os dois. Sorrindo. Posando. Com a legenda: Finalmente a viagem dos sonhos com minha irmã e meu cunhado. Portugal nos espera. Eu li. Reli. Dei zoom. Conferi a data. Passei o dedo na tela para ter certeza de que eram aquelas pessoas mesmo. Era a tia Marlene. Era a dona Cleide e o seu Valdomiro. Os 3. Embarcando para Portugal. Seu Valdomiro estava junto. O pai do Júnior, que ele supostamente estava ajudando a montar os móveis novos naquele exato fim de semana. Eu parei. Fiquei olhando para a foto por uns bons segundos. Calma, calma. Pensa, Luísa. Será que o Júnior ficou sozinho na casa montando os móveis? Tipo, o pai viajou e deixou ele lá fazendo o serviço? Pode ser, né? Mas se os pais dele tivessem marcado uma viagem internacional para Portugal, o Júnior teria me contado.
Ele teria comentado alguma coisa tipo: Amor, meus pais vão pra Europa semana que vem. Quer que eu peça pra eles trazerem alguma coisa do duty free? Senti um negócio descer do peito pra barriga. Como se alguém tivesse colocado um tijolo dentro de mim. Mas calma, Luísa. Calma. Antes de surtar, antes de fazer escândalo, antes de tirar conclusão precipitada, vamos confirmar a história. Peguei o celular e mandei mensagem pro Júnior, bem casual. E aí, amor? Como está a montagem dos móveis com o seu pai? Coloquei o celular na mesa e fiquei esperando. Já preparada para esperar horas, porque às vezes ele demorava o fim de semana inteiro para me responder. Incrivelmente, dessa vez, o safado me respondeu em 2 minutos. Nossa, amor, está difícil. Estamos aqui quebrando a cabeça para montar um armário da lavanderia. Que coisa complicada. Meus pais estão aqui te mandando um beijo. Eu li a mensagem umas 3 vezes. Os pais dele estavam ali me mandando um beijo. E foi naquele segundo, naquele exato segundo, que percebi que estava sendo enganada. Não mandei mensagem respondendo para ele. Eu só fiquei ali parada na cadeira da cozinha por uns 15 minutos pensando. Se ele não está na casa dos pais, onde ele está? Com quem ele está? E a resposta para todas essas perguntas eu sabia que conseguiria em um único lugar. No meu computador. Aquele que eu tinha aberto uma conta de login só para ele jogar com os amigos, para ele fazer algum serviço do trabalho. Levantei devagar. Fui até lá e me sentei na cadeira. Cliquei no perfil dele. A tela da senha apareceu. Eu respirei fundo e comecei a chutar. Primeiro, aniversário da mãe dele. Errado. Segundo, meu aniversário. Digitei com esperança, achando que ele era romântico, que tinha posto o meu dia para lembrar de mim sempre que logasse. Errado. Ri sozinha, meio nervosa. Claro que ele não ia usar o meu. Talvez ele nem soubesse direito que dia eu nasci. Terceiro, aniversário dele mesmo. O óbvio. Digitei. Errado. Número de tentativas excedido. Aguarde 5 minutos e tente novamente. Merda. Levantei da cadeira chutando o ar. Andei até a sala. Dei uma volta. Procurei algum caderno dele. Pensei em desistir. Pensei em ligar e confrontar. Mas aí eu me lembrei. Lembrei dele cantando. Toda santa vez que ele sentava no computador para jogar com os amigos, ele cantava baixinho, automático, sem nem perceber. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá na hora de molhar o biscoito. Gabriel, o Pensador. Música dos anos 90. A mania mais boba dele, aquela que eu achava fofa. Voltei pra cadeira, quando passou os 5 minutos. Olhei pro teclado e digitei. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apertei Enter. A tela desbloqueou. Eu soltei uma risada seca. Uma risada meio doida, daquelas que saem sozinha. Você é um idiota, Júnior. A primeira aba aberta era o WhatsApp Web. A segunda era o Gmail. A terceira era o Instagram. Tudo logado. Tudo aberto. Tudo escancarado pra mim. Foi aí que eu conheci Barbosa. Era a primeira conversa no WhatsApp dele. A última mensagem era: Já tá vindo? Cliquei na conversa. E aí eu vi as últimas mensagens enviadas ontem. Barbosa mandou: Querido, já reservei o quarto de sempre no nosso hotel. Júnior respondeu: Perfeito, meu amor. Estou morrendo de saudade. Mal posso esperar para te pegar de jeito. Barbosa falou: Eu também não aguento mais esperar. Não demora. Eu li aquilo umas 3 vezes. Quarto de sempre. Nosso hotel. Querido, meu amor. E a minha primeira reação foi: Meu Deus, o Júnior está me traindo com um homem. Eu juro que foi isso que passou na minha cabeça. O Júnior vive uma vida dupla. Por isso que ele some nos fins de semana. É por isso que ele começou a se cuidar mais. Usar perfume importado. É por isso que ele não gostava de falar sobre o casamento. Num momento, tudo fez sentido. A minha cabeça montou uma novela inteira com capítulo, trilha sonora e gancho de comercial. Já estava pensando em como ia contar para minha mãe. Já estava quase chorando pelo Júnior por ter que esconder a sexualidade dele de todo mundo. Mas aí eu continuei rolando a conversa pra cima. E pouco antes do último áudio, apareceu uma foto. De uma mulher. Loira. Sarada. De biquíni e fio dental. Posando na frente de um espelho de academia. Rosto visível. Sorrisinho convencida. Mão na cintura. A outra no cabelo. Uma mulher bonita. Daquelas de capa de revista. Não vou mentir pra vocês. E então, vi ele se referindo a ela por Babi e Bárbara. Soltei o ar que eu estava segurando sem perceber.
E depois soltei uma risada nervosa. Barbosa, uma ova. Esse pilantra tinha trocado o nome da amante no WhatsApp para eu não desconfiar se aparecesse mensagem na tela do celular dele. Comecei a rolar a conversa pra cima. Foram 5 meses de conversa. A primeira mensagem dele pra ela era assim: Oi, aqui é o Júnior da academia. Lembra de mim? Peguei seu número com uma amiga em comum. Espero que não se importe. Kaká. E ela respondeu: Claro que me lembro. O moreno sarado da noite. A partir dali foi uma novela. Fotos de músculos, mensagens pedindo opinião do que fazer para melhorar disfarçada de flerte. Até que combinaram uma aula particular no motel. Sim, isso mesmo que você escutou. E no meio disso tudo, a parte que mais me arrebentou foi essa aqui. Babi, tive uma ideia. Vou inventar para minha noiva que vou começar uma pós-graduação à noite. Assim a gente consegue dar uma escapada 3 vezes por semana sem ela desconfiar de nada. O que você acha? A resposta dela foi: Você é um gênio, bebê. Estava complicado mesmo ficar fazendo escondido na academia. Eu tinha passado 4 meses orgulhosa pensando que esse homem estava se dedicando aos estudos para tentar subir na carreira. Passei 4 meses acordada até mais tarde, deixando janta quentinha para quando ele chegasse em casa. Continuei rolando. Encontrei alguns vídeos que eles gravaram juntos na academia e em um quarto de hotel. Encontrei ele falando mal de mim. Poxa, Babi, queria que minha noiva fosse mais como você. Ela é tão chata e tão sem graça. Só fala dela, do trabalho dela, de buffet de casamento. Eu só aguento ela porque minha família a adora. E sei que ela seria uma ótima esposa para cuidar de mim. Mas com você é diferente, você é selvagem, você me entende, não fica de papinho idiota. Pena que você é casada. Eu reli isso umas 5 vezes. Vocês devem estar até achando que eu tenho TDAH de tanto que eu releio as coisas várias vezes. Mas eu faço isso para ter certeza do que estou lendo. Ele achava que eu era uma ótima esposa para cuidar dele. Não uma parceira. Não uma companheira. Não o amor da vida dele. Uma esposa-mãe. Uma mulher que paga o aluguel e faz os afazeres de casa. E a Babi era a amante selvagem. A mulher que satisfazia seus desejos mais sórdidos. A mulher que ele queria ter do lado, mas que era casada. Esse foi o único momento em que veio uma lágrima. Mas eu respirei fundo, engoli e continuei. Porque eu já tinha entendido uma coisa muito importante naquela altura. Aquele noivado nunca foi amor. Aquele noivado era conveniência. Ele ia casar comigo porque eu era a esposa perfeita, aquela que a mãe dele aprova, aquela que ele podia contar para cuidar dele e da casa, aquela que pagava as contas enquanto ele se divertia por aí. E o pior de tudo foi a resposta dela. Ah, eu te entendo. Eu também odeio meu marido. Ele tem quase a mesma idade do meu pai. Todo dia chega em casa querendo me encher o saco. Só continuo casada com ele porque ele me dá uma vida de rainha. Mas na cama é um horror. Ela era casada por interesse. Esse mundo estava perdido. Parecia que as pessoas hoje não se casavam mais por amor. Naquele momento, uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Não era um plano inteiro ainda. Era tipo uma fagulha. Uma ideia acendendo. Um começo de alguma coisa que ia ficar muito, muito boa. Mas para colocar qualquer plano em prática, antes eu precisava descobrir quem era cada pessoa desse teatro. Abri o Instagram do Júnior, que estava logado. Fui na aba de seguindo. Digitei Bárbara na busca. Apareceu Bárbara Mendes Personal. A foto parecia com ela. 25 anos. Personal trainer da academia Top Fitness. Biografia. Amante da vida fitness. Esposa do amor da minha vida. Rogério Mendes. Achei o Rogério Mendes. Homem de uns 45, 50 anos. Cabelo grisalho bonito. Cara de senhor bem cuidado. Foto de terno. Foto com filhos de um casamento anterior. Foto de viagem. Foto com a Bárbara todo orgulhoso abraçado nela. Biografia. Empresário. Grupo Mendes Distribuidora. Pai, marido, apaixonado pela vida e pela esposa. Coitado desse homem. Pesquisei Rogério Mendes no LinkedIn. Apareceu logo no topo. CEO do Grupo Mendes Distribuidora. Perfil todo bem montado com foto profissional. E lá no Informações de Contato, o e-mail dele. Corajoso colocar e-mail pessoal no LinkedIn, seu Rogério. Corajoso e, naquele exato momento, útil demais para mim. Eu me levantei da cadeira. Fui até a cozinha. Esquentei o café que já estava gelado e sentei na mesa com um caderno em branco na frente. E comecei a pensar no que eu ia fazer. A primeira ideia veio rápido. Mandar e-mail pro marido dela contando do caso.
Anexar as fotos, os vídeos, os áudios, os prints da conversa, tudo. Depois mandar e-mail para a academia também, mostrando os trechos em que ela mesma admitiu que eles furunfavam dentro da academia escondido depois do horário. Acabaria com a vida da Bárbara com 2 e-mails. O plano era bom, mas tinha um detalhe. Nesse plano, quem sofria mesmo era só a Bárbara. Ela provavelmente perderia o marido, perderia o emprego, perderia a reputação, se é que ela tem uma. Mas e o Júnior? O Júnior nem seria afetado com nada disso. Talvez apanhasse do marido de Bárbara, mas acho que aquele senhor não arriscaria isso. Esse plano não faria ele pagar por nada. Eu precisava de alguma coisa que pegasse os dois ao mesmo tempo, que fizesse o Júnior se afundar junto com ela, que deixasse ele sem entender de onde veio a tempestade. Pensei, e se... Eu levantei da cadeira no impulso. Fui direto pro computador. Sentei. A tela ainda estava desbloqueada. Abri o Gmail dele e comecei a escrever no rascunho. Sim, eu ia enviar um e-mail pro Rogério Mendes e pra academia do e-mail dele. Senhor Rogério, meu nome é Júnior da Silva. Eu estou tendo um caso com a sua esposa Bárbara há 4 meses. Inclusive, ela esteve comigo nesse fim de semana, enquanto o senhor estava viajando com seus filhos e acreditava que ela estava em casa sentindo a sua falta. Já passou da hora do senhor saber da verdade. Quero que o senhor aceite se divorciar dela sem dificultar. Deixe para ela uma pensão bem generosa e também deixe a casa no nome dela, para assim podermos morar juntos nela. E para provar que estamos juntos e que esse e-mail não é um trote, segue em anexo as fotos que ela me mandou no WhatsApp, um vídeo gravado de um dos nossos encontros e um print dela falando que não aguenta mais ficar com o senhor. Espero que o senhor seja homem e aceite deixá-la ir. Obrigado pela compreensão. Júnior da Silva. Anexei tudo e programei o envio para segunda-feira, 8 horas da manhã em ponto. Parti para a segunda parte do plano. E-mail para a academia Top Fitness. Bom dia, aqui é o Júnior da Silva. Sou aluno anual desta academia. Venho por meio deste informar que estou em um relacionamento sério com a personal trainer Bárbara Mendes há 4 meses. Peço por favor que a direção a realoque para atender apenas alunas do sexo feminino, como forma de preservar a nossa relação saudável e sem brigas por motivos de ciúmes. Aproveito também para fazer um segundo pedido, que considero igualmente importante. Solicito também, se possível, uma cópia da chave da sala de artes marciais, para que a gente possa trancar por dentro sempre que quisermos ter relações, sem o medo de sermos pegos por algum aluno que entre sem querer, o que já quase aconteceu uma vez na semana passada, e foi extremamente constrangedor para nós dois. O tatame é muito confortável e acolchoado, e a privacidade com a porta trancada traria mais tranquilidade para continuarmos com essa rotina já consolidada. Anexo fotos que comprovam que temos um caso e que justificam o pedido. Obrigado pela compreensão e pelo profissionalismo de sempre. Atenciosamente, Júnior da Silva. Anexei as fotos que os dois tinham tirado juntos dentro da academia. Selfie no espelho da sala de musculação, abraçadinhos, com os aparelhos ao fundo. Outra dos dois se beijando, na sala de artes marciais. Cliquei para programar envio. Segunda-feira, 8 horas da manhã. Mesma hora do e-mail do Rogério. Confirmei. 2 prontos. Faltava 1. Mas esse último eu deixaria para fazer no domingo à noite, depois que o Júnior me mandasse mensagem avisando que estava voltando. Ele sempre avisava com 1h30 de antecedência, sem falhar, porque queria a janta pronta na mesa quando chegasse. Então eu sabia exatamente quanto tempo eu tinha. Domingo, lá pelas 8 da noite, o celular vibrou na mesa. Amor, estou saindo já. Chego em 1h30. Faz aquele estrogonofe que eu gosto? Nem respondi. Fingi que nem vi. Fui pro computador completar a parte 3 do plano. Abri o site de acompanhantes que eu já tinha pesquisado antes. Criei um anúncio para oferecer os serviços da personal trainer. Babi Fitness. Fotos dela de short apertado e top de academia. Fotos que ela mesma postou no Instagram dela. Adicionei o telefone dela, o @ do Instagram e a descrição. Personal trainer, 25 anos. Dou aulas particulares para sedentários carentes. Atendo em motel ou hotel, horário flexível, inclusive madrugada. Aceito cartão, dinheiro ou Pix. Bora treinar perna hoje? Será que eu tô pegando pesado demais? Dane-se. Cliquei em publicar. Apaguei o histórico, desliguei o computador e fui pro banheiro tomar um banho demorado e relaxante. Coloquei uma camisola confortável e deitei na cama. Se eu fiz o estrogonofe? Claro que não. Que comesse miojo. Ou que nem comesse nada. Pra mim dava na mesma. O Júnior chegou por volta das 10 da noite. Eu fingi que estava dormindo. Escutei ele entrar, bater a porta,
largar a mochila no chão da sala, ir pra cozinha, abrir a geladeira, fechar a geladeira, xingar baixinho. Abriu o armário, achou um miojo, bufou. Depois veio pro quarto. Luísa, você já tá dormindo? Fingi um resmungo. Estava. Ele não insistiu. Suspirou alto e foi pro banho. 5 minutos depois, deitou do meu lado, sem comer nada. Eu percebi na hora que tinha alguma coisa incomodando ele. Ficava se mexendo na cama, puxando o lençol, virando para um lado, virando pro outro, olhando pro teto, olhando pro celular. O tipo de inquietação de quem brigou com alguém e não consegue desligar a cabeça. Me virei e dormi. Segunda-feira, 7h40 da manhã. O Júnior no volante do meu carro, com a mesma cara emburrada da noite anterior. Nem ligou o rádio, nem cantarolou. Dirigiu o caminho inteiro olhando fixo pra pista, com o maxilar travado. Nem falei nada. Chegamos na empresa às 8. Ele subiu pro andar dele. Eu subi pro meu. Enquanto eu subia de elevador, pensei, nesse exato momento os e-mails estão saindo da caixa de saída do Gmail dele. O dia foi o mais longo da minha vida. Por fora, trabalho normal. Planilha, reunião, café. Por dentro, eu ficava imaginando. Será que o Rogério já abriu o e-mail? Já ligou pro advogado? A academia já demitiu a Bárbara? Quantos homens já mandaram mensagem querendo marcar aula particular? Quando bateu 6h15 da tarde, eu juntei minhas coisas. Os funcionários começaram a descer em bloco pro estacionamento. Eu e o Júnior saímos juntos, ele comentando de algo que tinha acontecido hoje no trabalho. A gente atravessou a portaria e saiu na calçada. E foi aí que eu vi a Bárbara parada em frente ao portão. E pelo visto a mulher veio direto da academia. Usava um daqueles macacões de ginástica que mais parecia uma segunda pele, coladíssimo, marcando cada músculo, cada curva, cada vinco. Tênis de treino, cabelo preso num rabo de cavalo, braços cruzados e um olhar que podia furar metal. Baby Fitness em carne e osso. Fingi que não a reconheci e continuei andando com a cara mais neutra do mundo. E foi quando ela avançou. Júnior! Seu canalha de merda! O Júnior parou. Olhou. Congelou. Ela chegou mais perto e deu um tapa na cara dele. Som alto. Seco. Daqueles que a gente escuta de longe e pensa, ui. As pessoas que estavam saindo pararam. Os seguranças da portaria viraram a cabeça. 5, 6 celulares saíram do bolso em menos de 2 segundos. Você acabou com a minha vida, seu desgraçado. Eu vou acabar com a sua. O Júnior, com a mão no rosto, gaguejou. Bárbara, do que você tá falando? Do e-mail que você mandou pro meu marido e pra academia. Eu não mandei e-mail nenhum. Para de mentir. Me demitiram hoje. Eu não mandei nada, sua louca. E você ainda me cadastrou num anúncio de acompanhantes? Meu telefone não para de tocar. Tudo isso porque eu disse que não era exclusiva sua? Foi pra se vingar de mim? Você é um moleque. Ele congelou. Só por um segundo. Depois virou pra Bárbara com uma cara de pânico. Bárbara, aqui não. Vamos conversar num local mais reservado. A Bárbara não estava nem aí pra local reservado. Ela virou pra mim. Você é a Luísa? Eu, fingindo não entender nada, respondi. Sim, sou. E você quem é? Eu sou a mulher que estava tendo um caso com o seu noivo há 4 meses. Eu levei a mão na boca. Fiz meu melhor papel de mulher traída. O quê? O Júnior em desespero. Amor, essa mulher é louca. É uma personal da academia, obcecada por mim. Ela está inventando isso. A Bárbara riu. Uma risada sarcástica, carregada. Obcecada por você? Ou é o contrário, Júnior? Ontem eu falei pra você que não ia ser exclusiva sua e você resolveu me destruir. Agora eu estou sem casa, sem emprego, sem dinheiro. E por que você acha que fui eu que causei tudo isso? Porque a academia me demitiu hoje de manhã, depois que o gerente recebeu um e-mail seu, pedindo a chave da sala de artes marciais pra gente ter mais privacidade nos nossos encontros. Porque o meu marido recebeu um e-mail também, com as fotos que eu mandei só pra você, com prints de conversa em que eu falo mal dele com você, com vídeo, tudo. Ele mandou eu sair da casa até amanhã, me ligou gritando, vai pedir o divórcio. E por cima, agora eu fico recebendo mensagem no Instagram a cada 2 minutos de homem estranho querendo contratar os meus serviços de acompanhante. Alguém me cadastrou em site de putaria. E você tem a coragem de olhar na minha cara e dizer que não foi você? Foi aí que começou a melhor parte.
O Júnior, vendo que estava encurralado, fez aquilo que todo homem desse tipo sempre faz quando apanha em público. Tentou virar a culpa para a mulher. Você sai por aí com um monte de macho e acha que fui eu? Quem garante que você mandou essas fotos só para mim? Pode ter sido qualquer um. Qual a parte de enviado do seu e-mail você não entendeu, seu idiota? Hoje em dia dá pra mudar o remetente de qualquer um. Está claro que foi um dos caras que você pega por aí e que tem ciúmes de mim. Sai fora, eu não tenho nada a ver com isso. A Bárbara ficou vermelha. Vermelha de raiva, não de vergonha. Não vou sair fora nada! Agora que não tenho mais meu velho pra me bancar, você vai me sustentar. Como assim? Você tá louca? Você queria tanto que eu fosse exclusiva sua, não era? Pronto! Por sua causa, agora estou solteira, sem casa, sem emprego, sem dinheiro. Agora você me banca. Pensei comigo mesma. Ele não consegue nem se bancar sozinho. Eu não vou bancar mulher nenhuma. Ainda mais uma mulher interesseira e rodada que nem você. Vai procurar outro dos seus otários. Você me chamando de interesseira, Júnior? E você que tá com sua noiva porque ela te banca? Nesse segundo eu percebi uma coisa engraçada. A Bárbara se incomodou mais com o interesseira do que com o rodada que o Júnior disse. Acho que a segunda ela já tinha se conformado. Eu continuei com o choro falso, ombros tremendo, mão no rosto. A Bárbara me olhou com pena verdadeira. Pois é, amiga. Foge desse homem. Foge! Ele é um lixo. Espero que ele não use suas fotos contra você também. Amiga, você acha que todo mundo fica mandando foto pelada por aí? Eu pensei, mas não falei. O Júnior explodiu. Cala a boca, Bárbara, sua pu... Mas ele não terminou a palavra, porque a Bárbara, nesse exato segundo, deu uma joelhada com toda a força nas bolas dele. Sério. As pessoas em volta deram um "oh" coletivo. Os homens se encolheram como se tivessem levado um também. O Júnior dobrou no meio, caiu deitado de lado no asfalto e ficou ali, fazendo um ruído que eu nunca tinha ouvido na vida. Nem humano, nem animal. Um som que parecia de outro mundo. A Bárbara saiu pisando forte, xingando alto. Os seguranças se afastaram para ela passar, e os comentários começaram a pipocar ao redor, baixinho, mas dava para ouvir tudo. Meu Deus, ele não vai ter filho nunca mais. E eu que vim trabalhar hoje achando que ia ser um dia chato. Essa deve ter doído. E como se não pudesse ficar pior para ele, passou uma senhora passeando com um pincher na coleira. O cachorrinho viu o Júnior deitado no asfalto, na altura perfeita, e fez o que cachorro faz quando vê uma perna parada. Subiu na coxa dele e começou a acasalar com toda a dedicação canina do mundo. A senhora puxou a coleira. Osvaldo, sai daí, menino! Não é hora! Ela olhou pro Júnior sem graça. Foi mal, viu, moço? Boa tarde! E continuou o passeio, puxando o Osvaldo, que ainda olhava para trás com cara de apaixonado. O Júnior, ainda no chão, agora segurando as bolas com uma mão e tentando limpar a calça com a outra. Os celulares na volta entraram em fase de bônus, gravando absolutamente tudo. Eu tive que segurar o riso com todas as minhas forças. Eu olhei pro Júnior no chão. Quero que você saia do meu apartamento hoje. O noivado acabou. Ele, ainda ajoelhado, segurando as bolas como se fossem sair rolando por aí, quase chorando de dor. Amor, espera, eu posso explicar. Não me chama de amor. Me esquece, Júnior. Tirei a aliança. Aquela argolinha ridícula que mais parecia aro de chaveiro e joguei na cara dele. E falando em chaveiro, me abaixei e peguei o chaveiro do bolso da calça dele. Tirei a chave do meu apartamento. Tirei a chave do meu carro. Joguei o resto no colo dele. Essas aqui são minhas, Júnior. Boa sorte com o resto. Virei as costas. Andei até o meu carro e fui embora sem olhar para trás. 2 horas depois, o Júnior apareceu no apartamento. Tocou a campainha várias vezes. Quando abri a porta, ele estava com uma cara que misturava pânico, dor e tentativa de manipulação. Amor, por favor, deixa eu explicar. Eu já disse para me esquecer. Luísa, por favor, isso é uma armação. Ela que era obcecada por mim. Você precisa acreditar em mim. Júnior, pega suas coisas e sai já da minha casa, agora. Amor, mas eu não tenho para onde ir. Vai para casa dos seus pais. Ele soltou sem pensar. Mas meus pais voltam de Portugal só na quarta. Silêncio. Eu olhei para ele. Ele olhou para mim e percebeu. A cara que ele fez naquele segundo foi o momento exato em que o homem percebe que se entregou sozinho. Eu não disse nada. Não precisei.
Ele baixou a cabeça, ficou quieto, foi pro quarto e começou a arrumar as malas. Em silêncio. Meia hora depois, ele apareceu na sala com 2 malas, uma mochila e o videogame. Luísa, você pode me dar uma carona para casa de um amigo? É muita coisa para levar de Uber. Eu levantei do sofá, fui até a porta, abri e apontei para fora. Adeus, Júnior. Ele saiu com cara de cachorro abandonado e eu fechei a porta na cara dele. Da janela dava para ver o Júnior na calçada com as 2 malas, a mochila e o videogame, discutindo com vários motoristas de Uber que se recusaram a levar ele. Foram uns 3 até ele finalmente se tocar e pedir um Uber bag, aqueles que têm carro maior para levar mala. Eu assisti toda a novela com uma taça de vinho na mão. Na terça de manhã, eu entrei na empresa com a cabeça erguida. Todo mundo olhando. O vídeo do barraco já tinha rodado em uns 5 grupos de WhatsApp da empresa. Foi chegar no meu andar e a rádio peão já estava a 1000. Fernanda do financeiro me puxou no corredor. Luísa! Ouviu a novidade? Que novidade? O Júnior foi demitido hoje de manhã. Por justa causa. Mal chegou, já tinha uma carta em cima da mesa dele. Dizem que a diretoria viu os vídeos ontem e não quis nem conversar. Eu fiz cara de surpresa contida e segui para minha mesa. Júnior ficou na casa do amigo uns dias e voltou para casa dos pais quando eles chegaram de Portugal. Parece que ele tentou emprego em 3 empresas concorrentes. Nenhuma chamou. Pelo Instagram da Bárbara, acompanhei de longe. Ela postou uns stories chorando as pitangas. Um idiota arruinou a minha vida. Não dá para confiar em marmanjo. Até que um dia ela resolveu fazer um vídeo contando sua história, se fazendo de vítima. O vídeo viralizou. Caiu em canal de fofoca, em canal de desabafo, em podcast de relacionamento. O público estava dividido. A Bárbara virou mocinha e vilão ao mesmo tempo. Em todo vídeo ela falava o nome completo dele, marcava o Instagram, o bairro onde ele morava, e pedia para as mulheres ficarem longe desse homem. Os seguidores que a apoiavam, que não eram poucos por incrível que pareça, entravam no perfil do Júnior para mandar ameaça, para xingar ele, para fazer comentários maldosos. Ele acabou trancando o perfil. Um mês depois, ela já estava postando fotos com um namorado novo. Um outro senhor de uns 60 anos. Desses aposentados de bolso cheio, cabelo branco, cara de quem paga tudo sem reclamar. Postava foto em restaurante caro, foto na praia, foto de joia nova, legenda: agradeço a Deus pelo homem que ele colocou na minha vida. Coitado desse senhor. Nem imaginava no que tinha se metido. Mas cada um sabe o que faz. Um dia, num evento empresarial do setor, vi o Rogério Mendes de longe. Bem vestido, cabelo grisalho jogado para trás, sorriso tranquilo. Do lado dele, uma mulher jovem, loira, corpo escultural, procedimentos estéticos bem feitos. Parecia uma versão turbinada da Bárbara. Pelo jeito, ele gostava de um tipo de mulher. Mas que bom que ele parecia feliz. Tomara que essa não seja igual à anterior. Ele olhou na minha direção, passou o olho em mim, mas não sabia quem eu era. Eu sorri discreta e segui andando. Porque no fim das contas, às vezes a melhor vingança é aquela que ninguém sabe que foi você. Eles ainda falam pra todo mundo, até hoje, que foram vítimas um do outro. Eu deixo eles continuarem achando. Afinal, quem sou eu pra discordar? Se você chegou até aqui, deixa nos comentários a palavra Barbosa. Eu gosto de saber quem realmente assistiu a história inteira. Muito obrigada por ter assistido até o fim. Se você curtiu, deixa aquele like no vídeo. Um beijo grande no coração de cada uma de vocês. E a gente se vê na próxima.